Ronaldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim trazer mais notícias para vocês sobre a 23ª Conferência Internacional de AIDS. É o maior evento sobre HIV no mundo. Eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam saber mais sobre isso. E eu tô aqui a convite da agência AIDS, que me convidou para fazer alguns vídeos de umas notícias em destaque para que fique de uma maneira mais acessível para algumas pessoas. Muita gente acha que ciência não é acessível, mas se a gente explicar de um jeitinho, sempre vamos entender. E hoje, especificamente, eu vim falar sobre um estudo científico realizado na América Latina, em 6 países, onde comprovou que infecções oportunistas, aquelas doenças oportunistas da AIDS, elas podem acontecer mesmo com pessoas que estão em tratamento com medicamentos antirretrovirais. Mas eu vou explicar direitinho como que funcionou para que a gente compreenda em qual contexto que isso acontece, tá? Na verdade, a investigação ela considerou o que eles falam de longo prazo, são pessoas que estavam em tratamento há mais de 6 meses. Doença oportunista, para quem ainda não sabe, é o seguinte: quando a gente se infecta com HIV, o vírus entra na corrente sanguínea e ele destrói os anticorpos chamados TCD4, que é um anticorpo que a gente tem, uma célulazinha que o vírus usa para se replicar. Nesse processo de replicação ele mata essa célula. E como ele vai matando muita célula de defesa, a gente vai ficando sem proteção. Então é que as doenças oportunistas elas vêm. Pode ser, por exemplo, uma pneumonia, você pode desenvolver uma pneumonia ou pegar uma tuberculose. Então essas são doenças oportunistas e são muito específicas do HIV. Quer dizer, João, então todo mundo que tem essas doenças vão ser pessoas positivas? Não, não necessariamente. Mas quem tem complicações mais graves são sim pessoas que vivem com HIV, tá? Então, vou explicar aqui, começar melhor explicando como que foi, o que aconteceu. Eles perceberam que tinha uma alta prevalência de pessoas que, mesmo que estavam em tratamento, desenvolviam doenças comuns a quem não estava em tratamento, a quem estava em estágio de AIDS. Só que eles viram algumas relações entre os pacientes que foram voluntários ali dessa investigação, né, dessa pesquisa. Então, funcionou da seguinte maneira: eles iniciaram pessoas que tinham iniciado o tratamento dentro de um determinado período, tratamento antirretroviral, e depois de 6 meses eles começaram a avaliar se essas pessoas desenvolviam ou não alguma doença oportunista. Todas as pessoas voluntárias iniciaram o tratamento com antirretrovirais e nenhuma delas podia ter tido AIDS, tá? O que significa isso? Todas as pessoas deviam ter iniciado o tratamento com medicamentos antirretrovirais antes de ter, por exemplo, uma tuberculose, entende? Porque senão essa pessoa já teria tido uma doença oportunista, então eram considerados apenas a partir daquele momento. No total, chegou a 8.700 pessoas que foram avaliadas para poder entrar nessa pesquisa. Dessas, 77% eram homens e desses, 47% eram considerados HSSH, ou seja, homens que fazem sexo com homens. A metade dos homens que entraram, que estavam sendo avaliados para entrar na pesquisa, eram gays ou faziam sexo com homens. De todas essas pessoas, 2.400, 27% do total, elas foram consideradas aptas a iniciar o tratamento, né? Foram consideradas todas aquelas questões que eu já falei anteriormente. Nesse estudo, inclusive, eles perceberam que dessas 2.400 pessoas, 900 pessoas tiveram alguma doença oportunista dentro de 6 anos que foi avaliado. É um número muito alto, né? Se a gente pensar que essas pessoas estavam em tratamento. Então, o que essa pesquisa está fazendo é investigando o porquê. E entre as doenças mais comuns, as oportunistas mais comuns, o que eles verificaram é que a tuberculose, aquela tuberculose que tipo super comum, que ainda é a doença que mais mata pessoas com HIV no mundo, apareceu em 40% dessas 900 pessoas. De longe foi a com maior incidência ali dentro desse cohort, né? dessa população que estava sendo investigada. A candidíase esofágica a candidíase que acontece aqui apareceu em 13% dos voluntários. A pneumonia em outros 10%, a herpes com duração superior a 1 mês aconteceu em 8 pessoas e a candidíase disseminada em 7% das pessoas. Eu até dia desses numa live eu falei outra palavra, o que eu quis dizer foi candidíase e eu disse uma outra palavra que a pessoa podia ter aqui, que era um sinal de AIDS, né, de evolução
da infecção pelo HIV. Eu tinha dito uma outra palavra que eu nem lembro mais, é candidíase a palavra, só para corrigir aqui. E o que eles perceberam nessa pesquisa também é que os maiores riscos, né, as doenças apareciam mais em mulheres, pessoas que tinham iniciado a TARV, né, a terapia antirretroviral, enquanto eram jovens. Engraçado que quando a pessoa tinha iniciado a terapia com medicamentos mais tarde, mais velhas, o risco era menor, ele era reduzido. E foi definido uma coisa muito interessante, muito importante, é que essas pessoas, elas tinham que ter em algum momento da infecção, da avaliação delas, um CD4 muito baixo, que é aquela célula de defesa. Foi então que os cientistas chegaram a uma conclusão de que mesmo uma pessoa que vive com HIV fazendo o tratamento adequado, ela ainda assim pode desenvolver uma doença oportunista. Porém, ele percebeu também que existem algumas questões que são predominantes, principalmente ter iniciado o tratamento com um CD4 muito baixo ou baixo. O que isso significa? Pessoas que descobrem muito tarde o diagnóstico ou que não tomam o medicamento quando podem. No Brasil, todo mundo que se descobre com HIV pode iniciar o tratamento, mas essa pessoa não é obrigada a iniciar. Então, se uma pessoa descobre hoje e ela prefere não tomar o medicamento, a sua imunidade pode ficar enfraquecida. É esse o termo que eles usam mesmo, uma imunidade enfraquecida. Ou seja, quando essa pessoa, esse indivíduo, começar a tomar o medicamento lá na frente, daqui, 6, 8 anos depois da infecção, esse sistema imunológico vai estar mais difícil de se recuperar. Ou seja, para ele se recuperar de uma doença vai ser mais difícil, para ele ter a evolução natural, né, de subida, quando a pessoa está em tratamento, a subida do CD4 vai ser mais difícil. A qualidade dessa imunidade não vai ser tão boa quanto a qualidade de uma imunidade de uma pessoa sem o HIV. E isso corrobora, inclusive, com aquele estudo de 2013, se mal me engano, chamado START, que eu até coloquei ele aqui em algum lugar, eu vou colocar ele aqui no card também para vocês, que ele fala justamente do porquê que as pessoas devem iniciar o tratamento com medicamentos o quanto antes, assim que elas se descobrem com HIV, que são diagnosticadas, elas devem iniciar, por uma série de questões, inclusive agora comprovou mais uma coisa. Então, mais uma coisa dizendo que quanto antes você inicia, melhor para você. Inclusive, agora colocando como um risco de vida, muitas delas morreram. Né? Muitas delas que tiveram a doença oportunista morreram. Então, é muita gente. Elas não estão contando aqui, tá? Foi além disso aqui. Então, um problema muito grave. Tuberculose, para quem vive com HIV, é muito grave. Se essa pessoa está com a imunidade baixinha, ela infelizmente não vai sobreviver, né? E também uma coisa que os cientistas eles falaram, que é muito importante verificar a adesão dessas pessoas, porque eles não fizeram estudos com relação à quantidade de droga no corpo dessas pessoas para saber se eles estavam ou não tendo adesão ao tratamento. Mas é muito importante a investigação, mesmo que não se tenha esse exame, a equipe de saúde, o farmacêutico, né, ali principalmente que é quem tem contato direto com a pessoa que vive com HIV quase mensalmente, ele deve investigar se essa pessoa está tomando medicamento. Né? A equipe deve verificar se está tudo bem, se não tem nenhuma questão que está ali atrapalhando essa pessoa de fazer o acompanhamento adequado. Porque isso também pode, apesar da pessoa ter iniciado o tratamento, não ter aderido, é a mesma coisa que não está com medicamento, não é verdade? Então é isso, pessoal, mais um estudo. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Não deixe de seguir esse canal, não deixe de seguir as redes sociais da Agência AIDS também, dá uma força lá para eles. E essa matéria está na íntegra, com todos os detalhezinhos, e como eu falo, quem gosta de números, tem todos os números na matéria que está aqui na fonte, junto com a referência, porque aqui nesse canal você sabe muito bem, que aqui não é, falo só minha opinião. Agora não é opinião, agora é ciência, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.